Fala pessoal, olha eu aqui de novo junto com o Brunão. O Bruno nem toma banho, eles vêm gravar vídeo sempre com a mesma camiseta. Já vamos dar essa, daí pra dar destaque, né? Pra gente ter como zoar o Bruno, sempre legal. Ontem eu tava vindo pra casa, eu peguei um Uber e o rapaz falou assim pra mim, Brunão, te conheço. Porra, cara, tô assistindo seus vídeos no YouTube. Falei, que legal tal. Aí ele falou, cara, mas eu tenho uma dúvida e seria legal a gente tirar. Quais são os principais erros que os iniciantes cometem? Engraçado que eu já fui iniciante e no começo eu errei muito. Só que a gente acaba não percebendo que está errando, porque não acredita nem ser um erro muitas vezes. A gente tenta ser mais esperto que os outros. Às vezes ganha fazendo coisa errada. Exato. É o pior. Acredito que aconteceu com você também. Pra caramba. Muito. Então assim, se a gente pudesse filtrar e já entender que isso vai acontecer, a gente vai conseguir, sei lá, citar 20 tipos de erros que a gente possa ver e cometer. Mas os principais, eu acho que é legal, seria a gente pensar assim já. Um erro que eu cometi. Eu me achava mais inteligente que os outros. Então quando eu comecei a ver gráfico, eu pensei assim, vou descobrir um jeito de ganhar dinheiro na facilidade. Aí entra isso que você falou, assim, de você ganhar fazendo coisas erradas e você Exato. se achar super inteligente. Exato. Então, gente, põe na tua cabeça aí. Milhares sentaram aqui. Muitos acharam fórmulas mágicas. Exato, Né? mas poucos sobrevivem. Então, assim, Sim. tira essa porra da tua cabeça que, meu, tem gente com muito mais grana, muito mais inteligência que você, Sim. que eu, Sim. que já tentou. E o que tem pro mercado é o que existe aí. É plataforma, você pode ter um robozinho que ele ganha, Sim. mas ele vai perder também. Vai perder, né? Você vai ter um joguinho sim, mas não venha querer falar que você vai descobrir a América aqui, certo? Não dá. Esse, Possível. então, eu acho que é o principal erro. Você se achar mais inteligente, se achar que vai acontecer alguma coisa com você aqui que outras pessoas não observaram, que você é mais inteligente. Então, cuidado com a soberba, que eu acho que é uma coisa importante. Tem mais algumas coisas aí, Bruno, na sua visão? Hoje, na minha visão, é você ter o que você define, né? A gente sempre falou aquela época lá, que é o quanto você pode perder. E a maioria das vezes parece simples isso, falando, Igor, só que a gente sabe que nos casos que a gente vê aqui, a galera não obedece, né? Então eles acabam perdendo muito mais do que poderiam, né? Então a gente já pode começar e falar assim, um outro erro é somente pensar que vai ganhar. Toda estratégia, ela é falha. Sim. A única certeza que nós temos aqui é que nós vamos perder, pessoal. Então, antes de você se achar o gostosão, já começa a procurar. E quando der errado, como eu vou fazer? Como é que eu vou me comportar? Esse é o princípio básico. A gente que lida com ensino, lida com pessoas, investidores, alunos, eu não vejo ninguém falar que não ganhou. Mas a grande maioria consegue entender a dinâmica do mercado, consegue pôr em prática algum tipo de setup, só que nos dias da perda, aquilo consome as pessoas de uma maneira que você vai destruir tudo em muito pouco tempo. E aí quando você pergunta para as pessoas, você vê que essas pessoas somente se prepararam para ganhar. Aconteceu comigo quando eu comecei a operar. Eu comecei a mexer com opções e eu me pus numa cadeia, cara, que era foda. Assim, eu ganhava muito dinheiro, mas eu perdia muito. Eu cheguei a não ter a capacidade de somar as perdas. Então, assim, chegou num determinado momento, eu fui comprar, a corretora escreveu na tela, assim, na boletinha, cliente não possui financeiro suficiente. De tanta loucura que eu fui fazendo. Então, assim, eu me ludibriei com os ganhos exorbitantes, porém as perdas também eram. Negligenciou, né? Que é o Exato. que muitos fazem, né? Às vezes nem tem. Eu falo pro cara, meu, você tá operando, tô indo mal. Quanto você já perdeu daqui até aqui? Às vezes, por psicológico, Igor, as pessoas negam as perdas e falam, vou dar um. Aquele princípio, né? Eu dou uma maçã para um macaco, dou um choque nele, ele volta de novo para pedir a maçã, ele vai lembrar o quê? Que ele tá ganhando uma maçãzinha, mas toda vez que ele vem, ele tá tomando um choque. Então é complicado isso, o cérebro tem esse comportamento. Outro dia estava aqui com a gente o Ronaldo, acho que você conheceu ele. Sim, conheci. Ele é um cara que falou assim, eu tô estudando há 2 anos. Só que assim, ele não consegue entender porque ele não evolui, mas ele continua cometendo os mesmos erros. E ele não foca no erro, ele tá focando assim, eu estou não ganhando porque minha mão é pequena, porque eu preciso alavancar mais. Gente, um outro erro muito comum é você ter
a humildade aqui no mercado. Então, assim, ser humilde é uma coisa muito foda. Sim, difícil, né? Você vir aqui e começar a praticar com um contrato, um lote mínimo de ações, um lote mínimo de fundos, e você falar assim, ó, eu estou aprendendo, porque, cara, é muito fácil ganhar, Sim. só que também é muito fácil perder. E se a gente colocar na ponta do lápis, vocês vão descobrir que é mais fácil você destruir a porra toda do que você construir. Sim. Pensa só, para construir uma casa, você põe um tijolinho, outro tijolinho, outro tijolinho, outro tijolinho, outro tijolinho, aí você forma uma parede. Para derrubar, você pega a marreta, mano, blum, destrói tudo muito mais rápido. Muito mais E um dia a casa tá abaixo. Exato. Então, aqui com o seu financeiro também vai ser a mesma coisa. Então, pensa o seguinte, se você quer ter a chance de um dia vivenciar isso, você tem que pensar humildemente. Se eu não conseguir ganhar com um, eu não vou aumentar a mão. Porque se eu não ganho com um, eu vou perder com mais. E tudo que você quer, eu quero que não aconteça é que o financeiro me sabote. Porque aí vai entrar uma questão psicológico-financeira, o dinheiro que eu perdi, recuperar, e aí não tem recuperar. Ou você faz o certo, Exato. ou não tá. Então, assim, ficar trocando, pulando de setup em setup, acreditando que o erro é do setup. Não, gente, o erro tá com a gente. Se você não praticar e entender aquele setup, você tem que achar um, Sim. certo? Tem que ter definido o seu método. Quando você achar, você tem que ser o senhor daquilo ali. Você tem que entender por que dá ganho, por que dá perda, quando que o mercado está melhor naquela condição, por que deu um ganho de 500 e o outro deu tudo de 50. Sim. Você tem que tentar entender e tirar proveito. Fala, cara, eu vou pôr mais ficha quando apareceu de 500. Mas se você não tiver a prática exaustiva para você bater o olho e ver, pô, é assim que acontece, nunca vai acontecer. Então, se você pular de um setup pro outro, de um setup pro outro, você nunca vai ficar bom em nada. Não é o método. Você tem que gostar. Pensa só. Se você estivesse na sua casa, você vai falar assim, escolhe uma cor. Vai ter gente que vai escolher amarelo, outro azul, o outro vermelho. Não importa. É o meu gosto. Então, eu tenho que escolher um setup por agrado. Eu falo, cara, gostei disso aqui. Eu vou praticar. Só que agora, o praticar eu vou entender essa merda e vou saber por que uma compra é boa, por que uma compra não é tão boa, onde que tem maior probabilidade, quais eram os cenários que acompanhavam aquilo. Então, assim, como é que estava o meu gráfico diário, gráfico de 60 minutos, qual era o momento de mercado. E você tem que entender que, assim, cara, quanto mais você praticar, mais você vai entender. Essa prática, ela vai fazer com que você, ao longo do tempo, foque cada vez mais numa operação mais certeira. Sim. E, consequentemente, você vai não se pôr em enrascada. E te torne disciplinado, né? Porque a gente sabe que isso aí, a maioria dos erros vem da indisciplina, de primeiro, que é o que você sempre fala, não aceitar a perda, e segundo, indisciplina, porque aí o cara começa a trocar de setup como troca de cueca, né? E é aí que foda. Ó que legal. Eu fiz a maratona, maratona, onde eu apresento uma técnica, duas técnicas, né? Eu apresento o trade de ajuste e o trade de rompimento de vela de 60. Tem alunos que me procuram e falam assim, agora aqui, ó, só estou praticando 60 minutos, eu estou positivo. E tem outros que ele vem, me mostra e fala, cara, não estou indo bem. Aí eu olho lá, o cara está operando antes da abertura do down, em horário mais fraco, ele não consegue entender se o mercado está com velas laterais. Então, assim, você vê que pessoas vão destrinchando e procurando o seu bem-estar, e outras começam a estar na roda dos ratos e não saem do lugar porque ela não consegue encher. O Carlão fala para mim um jargão que eu acho bacana. Quando você está comprometido psicologicamente, é como se você estivesse dentro de um caldeirão de sopa e o nego com a masquia, e você lá dentro é vucu-vucu. Como é que você sai? Sim. É fácil quem tá fora, fala, tem uma cenoura ali, a batata tá ali. Mas quem tá dentro, Nossa, tá lascado. você não pode deixar isso. Você ficar dentro do caldeirão. Você tem que ser o cara mais inteligente de olhar as coisas por fora. Então, se você se expor de uma maneira muito ruim, onde você crie traumas, feridas psicológicas, financeiras, você não vai conseguir. Enquanto a gente não mudar a linha de pensamento, você conseguir olhar o caldeirão estando de fora, a partir do momento que você pulou lá dentro, meu amigo, não dá. Então, se você está dentro do caldeirão, meu amigo, é muito, muito difícil. Você sempre vai ver as pessoas apontando, faz assim, faz assim, porque eles estão de fora. Mas você mesmo não sabe. Se você se pôr nessa condição e entender que você já está dentro do caldeirão e você agora quer ficar de fora, você começa a agir e pensar diferente, para você não se comprometer psicologicamente.
Legal. Acho que falamos um pouquinho aí. Sim, deu Tudo a base, envolve né? técnica, proteger capital, Sim, entender. gerenciar É. risco, né? Iniciante. Sim, Cara, eu tenho certeza que se vocês fossem aprender a pular de paraquedas, sim, ninguém sim. queria antecipar porra nenhuma. Por quê? Não, Porque existe não um é risco pauta. iminente. Sim, com certeza. Entendam os riscos aqui, entendam que você pode se machucar. Seja humilde. Humilde para aceitar que aqui você é um aprendiz. Não importa o quanto você é inteligente na sua casa. Eu me acho muito inteligente, mas se eu bobear, todo dia o mercado me dá uma lambida. Exatamente. Então, assim, é o comportamento de vida que você tem que ter para tudo aquilo que você não tem experiência, que você está iniciando. Não adianta a gente entrar num carro de Fórmula 1 e querer andar igual o Schumacher, certo? Não tem como, não bater. Eu daria uma voltinha, devagar, nunca ia forçar tanto o carro. Eu, pelo menos, faria isso. Sim. Até eu conhecer, dar uma volta, 2, 3, aí você, opa, aqui já dá para ir um pouquinho mais. Gente, é simples assim, né? Sim, com certeza. No mercado, quando você é disciplinado e tem uma obediência a essas regras, né? Você é lutador. Sim. Pô, se eu Não tiver obedeça as disciplina- regras. Putz, tô Não vai fudido. treinar. Marca uma luta e não vai treinar. Não, vou tomar pau. Certo, entendeu? Então, assim, tem que se preparar, né? Eu acho que tudo isso que a gente falou é aquela coisa, esteja preparado e aceite os erros e, meu, sabe que você tá chegando agora. Se vai um faixa branca, não vai querer lutar com preta campeão mundial. Não vai. Não Entendeu? dá. Não dá. Até se você pegar um faixa preta que não luta, se pegar um cara que luta, ele já vai se enrolar. Já vai Porque se o cara já enrolar. tem mais Exatamente. dinâmica. Sim, Apesar você pegar do um cara atleta saber- competidor, um praticante de hobby, um executivo, vamos supor, um faixa preta que, pô, treina esporadicamente, e ele pega um cara de alta performance, né? Um cara que compete todo final de semana, por exemplo. Meu, ele vai se lascar, entendeu? É igual para toda a nossa vida, gente. Valeu, obrigado. pessoal, abraço. Fiquem com Deus aí.